Dois deles, presidente, na semana passada, nós tomamos a decisão, a partir da nossa conversa, novamente, franca, de darmos o encaminhamento na tramitação de duas propostas de emenda constitucional muito importantes para o Brasil e que merecem, sim, do debate, do diálogo, da discussão e da deliberação. E isso foi feito. Nós, juntamente com o presidente Otto Alencar, já está público, nós tomamos a decisão de encaminhar à comissão competente que trata de propostas de emendas constitucionais que tramitam no Senado, que é a CCJ, e eu quero fazer os meus agradecimentos ao presidente, senador Otto Alencar, que imediatamente após a nossa conversa, eu e o Otto conversamos longamente sobre o despacho das duas PECs para a CCJ e combinamos com o presidente Otto Alencar o processo de discussão e deliberação destas matérias. E por se tratarem de propostas de emenda à nossa Constituição brasileira, tem todo um trâmite adequado, constitucional e regimental a se cumprir. Escolhemos, presidente, em conjunto, eu e o presidente Otto Alencar, não foi uma decisão única e exclusiva minha, dois senadores da República que têm e reúnem toda a capacidade de compreender o que essas matérias importam para o Brasil. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. E o senador Otto, mesmo na ausência do esforço concentrado, que será na semana que vem, 31, 1, 2, 3 e 4, mas que 3, 2 e 4 serão os dias de deliberação, já está tratando de acelerar o seu relatório com a sua compreensão, conversando com os colegas senadores, porque eu recebo informação todos os dias do relator, e avançando muito na apresentação do seu relatório. Isso é muito bom, porque a matéria está tramitando adequadamente a partir da solicitação feita pelo senhor presidente Lula. A PEC da segurança pública, que também é uma agenda prioritária do nosso país, e que bom que o presidente do nosso país tenha compreensão, e o parlamento também, que nós precisamos, a partir da votação dessa PEC, presidente, eu quero lhe cumprimentar pela iniciativa. A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente, era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança. E sob a sua liderança, como presidente do Brasil, o senhor propõe claramente, há algum tempo, em todas as suas manifestações, o desejo de criar o Ministério da Segurança do Brasil, que nós, no Congresso, temos a clareza da necessidade urgente de termos não só o papel de cada ente, mas também temos recursos para fazermos os enfrentamentos, e tudo isso se consolidará na votação dessa PEC da segurança, que vai dar oportunidade, como o senhor mesmo já se comprometeu, de criar o Ministério da Segurança, e que terá o apoio, digo já desde já, do Congresso Nacional, porque nós sabemos que isso é uma demanda da sociedade. O relator desta matéria é o senador Rogério Carvalho, que já me informou que está tratando da mesma maneira, estou lhe informando em primeira mão, já está tratando do seu relatório, para que na semana do esforço concentrado, também da mesma maneira como o da PEC relatada pelo senador Omar, a gente possa, na CCJ, apreciar os relatórios apresentados pelos dois relatores escolhidos, das duas matérias importantes que vão tramitar no Senado Federal. Vão tramitar não, já estão tramitando. Sobre os outros três assuntos, o mais urgente de todos, sabendo que todos são muito importantes. A Câmara dos Deputados já deliberou sobre terras raras e minerais críticos. A Câmara dos Deputados já deliberou sobre o REDATA, presidente,
Está pendente de deliberação no Senado Federal. E nós temos um problema mais sério, que é em relação à medida provisória que trata da taxação, da medida provisória chamada medida provisória da taxação das blusinhas. E o senhor está absolutamente certo quando pede para a gente no Congresso, Câmara e Senado, já que trata de uma medida provisória que daqui mais alguns dias vai caducar o prazo de vigência, e a sociedade brasileira, milhões de brasileiros perderão o direito de comprar e adquirir produtos sem uma nova taxação. Quero lhe cumprimentar também, porque a coragem de editar uma medida provisória e de reconhecer que era importante termos essa isenção para a sociedade mais carente brasileira, e faço justiça aqui, porque fazer justiça é reconhecer movimentos importantes para a sociedade. No seu mesmo governo, presidente, em outra oportunidade, nós colocamos a taxação que era de 50 a 20. E agora o senhor reconhece e entende a necessidade disso quando edita uma medida provisória. Lhe parabenizar pela coragem. Era mais cômodo, talvez, presidente, ficar com a legislação da cobrança para que o Estado pudesse arrecadar. Mas me permita, sem a sua autorização, confidenciar que parte da conversa que o senhor teve conosco foi dizendo para a gente que não é justo uma pessoa que tem condições de viajar para o exterior, adquirir $2.000 de compra no exterior e não pagar nada de imposto. E não é justo um cidadão brasileiro humilde, isso saiu da boca do presidente do Brasil ainda há pouco, na conversa reservada, ter que pagar taxa de 1%, ou de 20%, ou de 50%, em cima de uma compra de $50. Eu quero externar publicamente o apelo que o senhor fez, para registrar que a acessibilidade política do ser humano Lula é o que motiva todos nós a fazermos essa coletiva hoje, darmos prosseguimento a esta matéria. Informar, como foi dito pelo presidente Hugo Mota, que esta medida provisória vai ser deliberada na próxima semana do esforço concentrado. Essa medida provisória não vai caducar, essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial de medidas provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar, e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. Mas uma coisa eu posso garantir ao Brasil, ao senhor e ao presidente Hugo Mota: nós vamos deliberar esta matéria que foram solicitadas hoje aqui novamente na semana do esforço concentrado, porque esta é a última semana que teremos antes das eleições. Portanto, meus agradecimentos novamente institucionais pela oportunidade de estarmos aqui construindo prosperidade para o Brasil, segurança jurídica para o Brasil e soberania para os brasileiros. Muito obrigado. Você vê, quando vocês não bateram palma, eu bati palma sozinho, porque a decisão de hoje, tanto do Alcolumbre quanto do Hugo, é extremamente importante. O que está aprovado hoje, Alcolumbre e Hugo, é que quando ninguém está pedindo que a gente não tenha divergência em algumas coisas. Duas pessoas sempre vão ter divergência. O que é importante é que a gente tenha a dimensão do que é mais importante, do que é principal e o que é prioritário. E votar essas coisas que vocês vão colocar na pauta para votar é uma prioridade do Brasil e uma prioridade do povo brasileiro, como a blusinha, como a escala 6x1, mas na questão da soberania, a questão do redata e a questão dos minerais críticos são coisas extraordinariamente delicadas para o Brasil. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai continuar com os dados brasileiros sobre o povo brasileiro, os dados de vocês da imprensa,
ficar na mão de outras pessoas, mas não dos brasileiros. Então, aprovar essas coisas, tanto o Redata, e o Redata é uma coisa importante porque a possibilidade de investimento no Brasil, segundo o ministro da Indústria e Comércio, pode chegar na casa dos 500 bilhões de reais, porque tem muita gente interessada na construção de Redata aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, sabe, a questão do minério crítico, que já tem muita gente estrangeira comprando aquilo que nós ainda nem regulamos. Então, se a gente não regular e definir que essa riqueza mineral não é minha, não é do Alcolumbre, não é do Gumota, não é individualmente de ninguém e de nenhum empresário, e muito menos de outro país, que é uma riqueza do Brasil, e por ser do Brasil, a gente tem que garantir que essas coisas se transformem, sabe, numa coisa que faça o povo brasileiro sonhar de que a possibilidade que nós temos de garimpar, tratar e produzir coisas importantes nesse país é uma coisa sagrada para o futuro do nosso país. Portanto, companheiro Alcolumbre, obrigado. Portanto, Hugo, obrigado. Eu espero que vocês tenham a mesma capacidade de convencer os senadores e os deputados que vão votar que tiveram na reunião que nós tivemos juntos. Portanto, parabéns mais uma vez, parabéns.